Oi, turma! Mais um episódio por aqui. Hoje eu também não tô sozinha, não quero mais fazer episódios sozinhas. Apesar de eu gostar, eu gosto das minhas companhias também, às vezes, olha. Então hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que uma pessoa que é pouco minha amiga. Acho que você já conhece. Se apresente, por favor. Uhul, estou de volta. Pediram tanto um glow up parte 2. O bom filho a casa torna. Ó, a gente Você me apresentar, todo mundo já sabe quem eu sou. Sim. Deus, você não sabe quem é Julinguística, que absurdo. Gente, eu tô falando com a Ju há uns dias já sobre glow up, glow up, glow up, porque a gente tá muito nessa pegada, se ajudando a treinar, a comer, a falar de maquiagem, muito girly girls. Aí eu falei, vamos fazer mais um episódio, porque um dos episódios mais ouvidos aqui do podcast é o manual do glow up. Olha só. Sabia disso? É verdade, né? É, você tá importante, minha filha. Não me passou as métricas disso. Você tá importante. Teve mais de 400 ouvintes, mil. Legal, amei. E aí eu pensei, vamos fazer então um guia prático. A gente falou de glow up, vamos fazer um guia prático do glow up. Como ter um glow up. Façam o que a gente fala, não façam o que a gente faz. Porque se vocês vissem a nossa cara hoje... Meu Deus do céu, ainda bem que é áudio só, porque glow up aqui não tem nada, glow down total hoje. Bad news. Apesar da gente ser amigas de vibes positivas, às vezes estoura umas bombas e aí a gente é as amigas bad news, né, Ju? Não tem como, porque senão é uma positividade tóxica. É não verdade. existe uma vida perfeita. A gente já começa. Vem aí, bad news. O meu dia foi assim. Olha, mas geralmente são coisas muito esquisitas. Do tipo, entrou uma pomba na minha casa e me atacou. Gente, ontem teve um episódio aqui em casa que eu estava sentada lendo meus livrinhos. Uma pomba entrou aqui pela janela e literalmente me agrediu. Eu estou arranhada na perna por causa da pomba. Mandei um vídeo gritando pra Juliana, que tá lá no Rio de Janeiro. Posso fazer por você, amiga? Então. Não posso fazer nada. Eu posso cantar, de repente a pomba sai. Pode. É que a Juliana tem uma vibe meio Tainá, né? Os animaizinhos perseguem ela. Mas ela é dessa vibe, amo baleias. Amiga, olha isso, tô chorando vendo uma orca. Do nada. E esse ano já tivemos pomba entrando pela janela, geladeira pegando fogo. Geladeira pegando fogo. Alagada. Uhum. A Juliana outro dia acordou com a casa pegando fogo. No outro dia a casa alagada. Eu sendo atacada por pombas. E assim a gente vai vivendo. E aí, depois de 2 minutos, a gente tá assim. Você viu o blush novo da Hair Beauty? Essa cor não está na sua paleta. Bruna, esse vestido não tem nada a ver com eu tô no suave, pelo amor de Deus. Você precisa de suavidade. Você sabe que quando eu tava aí, eu experimentei aquele vestido de outono e você bem falou pra mim, Bruna, ele deve estar na sua paleta porque tá bonito. Mas eu não comprei. Olha, é muito bom, eu fui treinada, minha filha. Então, pois é. Enfim, então apesar da gente ter good news, às vezes a gente tem bad news. E aí, eu separei alguns tópicos pra não me perder, porque a gente fala sobre muitas coisas práticas pra melhorar até, assim, o espírito, melhorar a cabeça. Eu acho que o principal, né, Ju? É a cabeça. Verdade. Porque eu e a Ju sofremos da mesma doença mental. A gente tem problema com ansiedade. A gente tinha. Será? A gente Ela às tinha. vezes aparece. Às vezes. Mas a gente tá muito melhor do que há 4 anos atrás. Com certeza. Quando a gente se conheceu, lembra que a gente se ligava só porque tava em crise de ansiedade? Agora não tem isso, não. Minha filha, vai, glow up. Bom, então, eu quero começar, Ju, te fazendo a pergunta do milhão. Então, por que uma pessoa precisa de um glow up? Em que situação, assim? Quando ela tá insatisfeita, o que ela precisa querer mudar? Eu acho que a gente até tinha falado um pouco sobre isso no primeiro episódio. Sim. Né? Que é justamente quando ela tá se sentindo insatisfeita com alguma área da vida. E aí ela quer fazer mudanças nessa área da vida. Mas eu encontrei um problema nisso, que é o seguinte: eu sempre estou insatisfeita. Você é assim mesmo.
área da vida. Então, meu glow up, ele vai ter que ser até o dia que eu morrer? Juliana, você tá num glow up eterno. Você tá. Nunca tá bom. Ai, eu tô cansada. Amiga, emagreci. Não, o MC tá bom, mas eu quero músculo. Não sei o que, não sei o que. Eu quero mais bumbum. Não, eu quero mais bunda. Eu quero o cabelo maior. Não, mas agora eu quero cabelo... Não, mas agora... Gente, é insuportável. Mas eu acho que é isso, né? É um processo pro resto da vida. Mas eu acho que o glow up também quando a gente tá meio que assim, no fundo do poço, traçar uma meta bem boa, bem definida, pra dar um upzão, assim, ó, adrenalina, sabe? Então é isso, quando você não tá se sentindo bem. Não exatamente quando você tá se sentindo insatisfeito, porque você pode ficar insatisfeito pela vida toda. Sim. Mas quando você não estiver se sentindo bem com você mesmo. Eu fiz isso agora, nos últimos 15 dias. Ainda falta 3. Eu colei uns post-its na parede, assim, com números e coloquei assim, olha, nesses dias, por 15 dias, eu vou seguir a dieta completamente, eu vou fazer exercícios todos os dias, eu vou ter momentos de meditação, eu não vou consumir as coisas que eu consumo, que me fazem mal, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu tracei um plano, assim, eu sentei e escrevi e tô seguindo eles e eu vou falar, no primeiro dia que eu comecei, eu tava muito bad news. Tava muito bad news, porque eu criei, assim, do dia pra noite, a Juliana viu isso, eu criei um problema, que realmente não é que, assim, é o maior problema da minha vida, mas é um problema porque eu sou pesquisadora, né, que eu queria falar inglês pra ontem. E, assim, eu falo inglês, mas eu queria ser a melhor do mundo ontem, e eu tenho esses hiperfocos, que é uma característica da ansiedade também, né? E eu, como professora de francês e linguista, olhei pra cara dela e falei, minha filha, sinto muito. Tenho boas notícias, não vai funcionar. Não vai rolar. Porque, assim, eu preciso de um inglês mais acadêmico pra apresentações, pra congressos. E o meu inglês é tipo Gilmore Girls. Então, I have a problem. E isso é muito importante. Tanto você traçar exatamente o que você quer fazer, quanto você ter um controle por meio daquele... habit tracker, né? Sim, o habit tracker. Falar nas coisas, porque senão você se perde, aí você não sabe o que você fez, se você realmente teve uma melhora. Então, eu comecei assim há 15 dias atrás, e aí eu acho que me acalmou por eu saber que todos os dias, durante esses 15 dias, eu ia estudar um pouco de inglês e a vida ia continuar, sabe? Tá fluente, amiga? Depois de 15 dias? Olha, eu comecei a ler inglês, agora tô lendo um livro da Colin Hoover. São inícios muito importantes, né? Às vezes você não consegue completar, óbvio, o que você queria, mas você já dá aquele start. Mas olha, o meu vocabulário melhorou, porque todos os dias eu tô ouvindo TED Talks, ouvindo coisas da parte de apresentação, que é o que eu preciso, né? Então, coisas que talvez você não faria se você não tivesse identificado isso. Eu não faria. Então, outra coisa que eu separei aqui pra gente falar... é sobre a importância... Você fala muito disso, né? A importância da consciência e da constância. Que às vezes a gente precisa ser dura no processo. Tipo assim, olha, não, você vai ter que fazer isso, filha. Não tem remédio. Não adianta ficar dodói. Ai, mas eu não sei o que. Não. A Ju faz muito isso comigo. Quando eu entro no mod Bad News... sessão da tarde, eu reclamando, aí a Juliana vai e fala, você já sabe o que você tem que fazer. Inclusive foi isso que você falou com o inglês, né? Você falou assim, você sabe o caminho, você é professora, eu não vou te explicar. As letras, se vira. Gente, as lapadas na cara, o pessoal vai achar que eu sou uma pessoa muito ruim. Não, a Juliana é o famoso resolve, fala, mas resolve, sabe? Vamos falar, vamos desabafar, mas vamos resolver, né? Que vai ficar só falando, gente? Não tem como. Não tem condições. Então, eu acho também que é importante, além de você ter esse controle, você começar a controlar essas áreas da ansiedade no Glow Up. Porque às vezes a pessoa pode nem ser ansiosa, mas quando você tá insatisfeita, te dá um nó, né? Ai, eu preciso emagrecer 10 quilos numa semana. Eu preciso aprender eu preciso aprender chinês em um mês, sabe? Então eu acho que ter esse acompanhamento, né, Ju? Com certeza, e ter paciência. Acho que a gente também tinha falado sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Por exemplo, ultimamente eu fui fazer um exame de sangue e tava com as taxas baixas. Não tem como a minha vitamina D amanhã tá com os níveis maravilhosos. Então
Eu tenho que acompanhar esse processo, ser constante, pegar sol todos os dias, tomar a vitamina D certinho e aí ver o resultado. Não tem pra onde correr. E isso é uma coisa importante, né? Às vezes a gente tá na vida, assim, achando que estamos tristes, estamos pra baixo, mas às vezes a gente não tá comendo direito, bebendo água. Coisas básicas, né, que muitas vezes faltam. O básico bem feito, eu acho que esse é um bom início pro Glow Up, assim. Olha, eu quero mudar radicalmente até o final do ano. Então vamos pensar assim, eu vou fazer... Não dá pra fazer coisas extraordinárias. Coisas básicas na sua vida que já não estão boas. Por exemplo, beber água. Por exemplo, essas taxas que a gente faz no exame de sangue. O sono é muito importante. Então começa por coisas básicas e depois ataca coisas que são mais complexas. Eu acho que isso é importante. Por exemplo, eu comecei muito básico com treino. Eu comecei fazendo academia 3 vezes na semana. Hoje eu faço todos os dias. Isso aí. Entendeu? E aí é mais fácil de manter. Mais fácil de ter constância. Foi. Enquanto você eu vai acostumei... criando uma confiança, né? E eu acho que faz bem pra autoestima também, né? Com certeza. Porque, eu consegui 3 vezes. Tá, eu tô conseguindo ir 3 vezes ao longo de 3 meses. Então agora eu vou aumentar pra 4. Então agora eu vou aumentar pra 5. E aí você começa a gostar. E vem um músculozinho, vem um negocinho ou outro, vai mudando. Vai melhorando. E aí vai refletindo também nas outras áreas da vida, né? E vamos falar dessas outras áreas. Por exemplo, antes de começar a chamada, eu tava desabafando com a minha amiga Juliana, né? Não com a professora Juliana. E aí, eu falei pra ela, né? Olha, eu não tô mais assistindo séries assim, assim, assim. Ouvindo músicas assim, assim, assim. Vendo filmes assim, assim, assim. Eu comecei a mudar isso. E aí, a Ju falou pra mim... amiga, tem que tomar cuidado mesmo com o que se consome. Vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo esse final de semana. Eu reparei que eu tava muito ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Não tem nada acontecendo na minha vida, especificamente, sabe? E aí eu reparei que foi por conta do acidente de avião que aconteceu. E que agora essas imagens mais fortes são muito explícitas pra gente. Quando a gente abre o nosso feed, tá lá a imagem do avião caindo. Coisas que a gente não via com tanta frequência antigamente, né? A gente até via na televisão, mas assim, uma vez e depois segue a vida. Agora você fica ali o dia todo e depois tem uma outra pessoa falando sobre isso e depois tem outra pessoa. E aí você fica ali sem controle, consumindo aquilo o dia todo e aquilo vai te afetando. E depois você nem sabe por que você tá ansiosa, é justamente pelo que você consumiu. Então é por isso que é importante tomar cuidado, né? Eu realmente até trago isso, assim, apesar de uma fatalidade, claro. A gente falou bastante sobre isso, né, no WhatsApp. Mas eu até parei de ver coisa... Por exemplo, eu assisti a Game of Thrones. E agora tem a Casa dos Dragões e várias outras coisas. Dragão, eu amei. Mas não é? House of the Dragon? Não é? A Casa dos Dragão, isso aí. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu reparei que quando eu assisti aquilo... Eu ficava vidrada mesmo, né? Pô, libera muita dopamina aquilo ali. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e blá, blá, blá. Só que quando terminava um episódio, gente, eu ficava... você sabe que meu problema é comida, né? Então, o pessoal aqui já percebeu também. Eu ia comer pipoca, e depois eu ia comer fruta, e depois eu ia comer não sei o quê. Eu ficava ligadona, e aí quando eu tô ligadona, eu vou e ataco comida. Então, eu comecei a perceber alguns gatilhos. Às vezes... Tem música que fica só falando assim, traição! Traição! Ele foi um sacana comigo. Ele não vale nada! E aí? Eu encontrei ele na cama com outro. Não tinha música essa canção assim? Sertanejo, Brasil. Ele roubou meu dinheiro. Vou pôr fogo na roupa dele! E aí eu peguei e, tipo, essas músicas não me faziam bem. Porque, primeiro, ninguém tá me traindo agora, tá tudo certo, graças a Deus. Mas, por que eu vou ficar ouvindo coisa ruim? Isso é ruim, isso não é uma coisa positiva. Não é,
Olha a diferença de eu ficar cantando isso, eu ficar pensando nisso, ou eu ficar pensando Marisa Monte. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte onde quer que eu vá. Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre. E aí, eu comecei a perceber, então, que certos filmes, certas coisas não estavam me fazendo bem. E eu vou até falar uma coisa que não me faz bem e que eu percebi agora. Juliana, não sei se você vai discordar, mas filmes de comédia romântica. Então, é que a gente descobriu que é mentira. Aí é complicado, né, de assistir. Eu realmente não quero ficar vendo mais. É um momento legal pra ficar pensando nessas coisas de relacionamento. E aí eu falei, não vou ficar vendo, não vou ficar consumindo, sabe? Não vou me dedicar a isso. É por isso que essa consciência é importante. Você começa a ver as coisas que estão te fazendo mal e aí você corta elas. E eu quero falar de cortar mesmo agora. Vamos falar de cortar. Eu vou me calar nesse momento, porque eu sou uma hipócrita se eu falar sobre esse assunto. Vamos de amizades bad news? Mas eu não sei se eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque eu saio cortando tudo sempre. Gente, eu nunca vi uma pessoa que olha pra cara de alguém e fala não. O que eu vou dizer, né, amigo? É complicado expor essas coisas, mas assim... Eu nunca tive muitos problemas na minha vida com a amizade, porque eu sempre escolhi. Assim, igual eu faço com você. Essa aqui sim, essa aqui não. É porque assim, eu acho que quando a gente tá cercada, até no processo de glow up mesmo, quando a gente tá cercada de pessoas que só colocam a gente pra baixo, a gente entra nessa frequência. Então, é isso, esse é o problema. Muitas vezes não. Sempre você vai ser afetado pela pessoa que tá mais próxima de você. Então, se você tem um amigo que só reclama, que só tá triste, que é o bad news, que é o que a gente tá falando aqui, que foi um apelido que a gente viu no vídeo do TikTok, você se torna também o bad news. Porque como é que você vai sair com a pessoa e aí ela vai falar sobre todas as coisas ruins que estão acontecendo em todas as áreas da vida dela, e aí ela vai te perguntar sobre você e você vai falar, não, eu tô maravilhosa. Como é que eu vou falar assim? Nossa, eu tô muito feliz porque vou ver meu pai, porque eu tô fazendo doutorado, tô feliz que eu tô aprendendo inglês. E a pessoa lá, tipo assim, ai, minha vida. E assim, claro que eu não tô falando só de problemas, as pessoas têm. Ponto. Amizades se dividem. Eu e a Ju, eu e minhas amigas, a gente divide problemas, a gente conversa, a gente se ajuda, tudo mais. Mas é diferente quando aquela pessoa só quer reclamar. Quando a gente tem amizades que só reclamam. Então, assim, aquela amiga que ela não vai falar com você sobre um esmalte. Ela só vai reclamar. Ela vai pesar o seu dia. É diferente, porque às vezes eu vejo o pessoal falando disso no TikTok, Ju, só que aí tem um monte de comentários assim, ai, mas ninguém tem a vida perfeita, é normal reclamar, vocês são egoístas até nas amizades. Não é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro que aconteceu com a gente hoje. Hoje, quando eu encontrei virtualmente com a Bru, eu tinha notícias não muito boas. E aí eu contei as notícias não muito boas. Depois a gente seguiu a nossa vida e agora a gente tá aqui fazendo um episódio e é isso. Sim. Então, eu não fiquei o dia todo com uma ligação com a Bruna falando de todos os problemas existentes na minha vida. Mas eu acho que não só isso, mas também o fato de você ver uma pessoa reclamando sempre sobre o mesmo assunto e ela não quer mudar. Mas eu acho que tem mais uma outra questão. Vou te interromper. A gente é amiga há muito tempo e amigas íntimas. Eu não entendo. O meu problema é que, assim, às vezes eu nem conheço as pessoas. Sabe? Ela já te conta o problema? Já chega na bad news. E eu percebo muito esse movimento. Mas num psicólogo, num padre? Eu acho que, assim, a gente tem uma cultura de que, é óbvio, né? Problemas e tal, aproximam as pessoas. Quando identificação, principalmente. Às vezes eu tô, por exemplo, tô me separando, fulana também tá se separando. A gente cria uma conexão, porque a gente tá vivendo a mesma fase. Mas ainda assim, é um outro tipo de reclamação. O que eu digo é quando você tem uma amizade, gente, que é ruim. Que, primeiro, compete com você. Uma amizade que só te traz coisas ruins. E aí eu digo assim, nem é notícias ruins.
É do tipo, ai amiga, olha essa camisa. Ah, isso não ficou bom em você. Sabe, é esse tipo de toxicidade no tom das coisas, né? Então pra mim, assim, se você ficar 10 horas numa chamada comigo chorando, ou se você ficar aqui em casa 10 horas chorando por um problema, tudo bem, você é minha amiga de milhares de anos, a gente trabalha junto, a gente tem intimidade. Me afetou 10 horas, gente. Ah, graças a Deus você não tem problemas que te afetam 10 horas. E nunca vai ter. Mas, ainda assim, seria uma coisa normal pra mim, porque você é minha amiga. Agora, eu não sei, assim, eu tô mais cuidadosa. E esse processo de glow up foi uma coisa que me abriu muitos olhos para as pessoas que estão à minha volta, né? Sim. Uhum. E outra coisa aqui que eu ia falar pra gente conversar, que essa é a minha parte favorita, que é autocuidado. Ai, amo. Um spa-day. Um skincare. Como é que foi o spa-day lá no seu aniversário? Gente, eu ganhei o spa-day no aniversário, eu tava tão feliz. Não tinha nada no mundo pra eu te dar melhor que o spa-day. Eu ganhei uma massagem de velas. Aí eu cheguei no spa, muito chique, Buda Spa. Aí eu ganhei um chá. E aí ela botou meu pé na pantufa. Olha! Eu um chá. Aí depois eu entrei e tinha uma aromaterapia. Ela falou, escolhe um cheirinho aqui que você prefere. Eu escolhi lavanda. Aí cheirei o negócio lá, aí deitei na cama e era uma massagem de velas. Aí ela fez massagem no meu corpo todo, eu assim, quase babando. E tem essas moças que fazem massagem nesse spa especializado nisso, elas têm massagens também pra ansiedade, né? No rosto, tem tudo. Sim, tem maravilhoso. Fez massagem no meu corpo todo e eu saí de lá morrendo de sono. Muito bom. É muito gostoso. E aí eu digo também autocuidado, assim, de você se preocupar com as suas roupas, em usar teus produtinhos, em se fazer bem. Acho que eu tinha um olhar para autocuidado de muito egoísmo. Como é que era, Bru? Porque todo mundo viu que você mudou, né? Assim, externamente. Uhum. Mas o que você pensava assim? Porque eu sempre tive isso, porque eu acho que eu fui criada num ambiente muito feminino. Uhum. Eu tenho uma irmã mais velha que sempre gostou muito de moda, então ela sempre foi muito vaidosa. Eu via isso nela e eu repetia. Mas eu acho que você não ligava muito pra isso antes, né? Assim, eu fui criada pelo meu pai, né? Então, homem sabe como que é. Não que o tio tenha alguma culpa sobre isso. Não, sim, eu entendi. Mas meu pai, apesar disso, eu acho que é injusto falar sobre ele, porque ele é cabeleireiro, né? É verdade. Ele super trabalha com estética. E ele, ele sempre foi muito atento, muito zeloso com roupas. Mas eu digo isso porque quando eu te conheci, não era um assunto que a gente falava sobre. É verdade. E depois você começou a se interessar. Uhum. E aí eu até te perguntei assim, como é que o tio tá? Ele tá sentindo assim a diferença de você tá gostando mais dessas coisas? Aí você falou assim pra mim, ele tá adorando. Hoje mesmo, quando eu cheguei, eu fui na Sephora, que eu não conhecia a Sephora, né? Eu fui descobrir a Sephora agora. Olha isso, gente. Sephora. É francês. E aí eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz foi eu carregar o celular que tinha descarregado. E aí eu liguei pra ele pra mostrar os produtos que eu tinha comprado. E ele fica numa empolgação, Juliana, é muito engraçado. Ele fica, mas essa cor tava certa? Tava com a sua paleta? Não sei o que. Mas eu acho que foi assim, eu sempre fui uma pessoa da validação acadêmica. Então, eu tinha aquele discurso muito usual no meio acadêmico que é assim, desleixada, porque o que importa é meu cérebro, sabe? Não sei. Tem muito isso, né? E eu era infeliz, eu vou falar de verdade, assim. Eu passei muitos anos muito infeliz, rodeada de muitos problemas. E aí, eu acho que eu não tinha... Sabe quando você não tem tempo, Ju? Não tem ânimo, não tem interesse. Eu passei por um processo de humor depressivo, né? Não depressão, mas um humor depressivo, que pra mim era um problema pentear o cabelo, cara. Era complicado, entendeu? Aí quando eu comecei a mudar meus hábitos, comecei a entrar nesse negócio de glow up, por quê? Porque eu tô querendo mudar essa perspectiva aqui, tô querendo mudar o que tá acontecendo, não aguento mais, na verdade. E aí
Coisas muito simples, fazer a unha, hidratar o cabelo, começou a ser uma coisa gostosa pra mim e não aquele peso que tava sendo. Eu fui numa palestra que a palestrante mencionou aquela autora da frase "Fake it until you make it". Que eu não sei quem é, mas é uma frase muito famosa e aí facilmente vocês encontram isso no Google. E tem gente que acredita que a motivação ela vem de fora e não de dentro. Então, por isso que os psicólogos, quando a gente estava no período da pandemia, falavam: gente, se arruma como se você fosse trabalhar, não fica em casa de pijama o dia todo. Então, isso de se arrumar, de fazer a unha, de pentear o cabelo, etc, etc, a gente faz justamente para que a gente tenha um ânimo maior no dia a dia. E aí tem muita gente que me pergunta: como é que você consegue? Não é como é que eu consigo, é que eu sei que eu preciso fazer isso, porque senão meu dia é outro, se eu não fizer. Mas Ju, vamos combinar que assim, você está um espetáculo nos últimos anos, né? Não, tá super delicada, tá super se arrumando. Eu adoro essa vibe girl. Você também. Mas eu vou falar, eu também sinto que, eu preciso no dia a dia passar um protetor solar. Não tô nem falando de maquiagem. Tô falando mesmo assim de protetor solar com cor. Com protetor colar. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, sabe? Tem que dar um balmezinho da Nivea e é isso. E um cabelinho penteado. E a unha feita, não precisa de mais. Eu tô falando dentro da minha realidade assim, né? Bom, eu não tenho filhos, eu tô falando dentro da minha rotina. Pra mim Mas eu lembro que eu tinha uma rotina muito atarefada também. Eu cheguei a trabalhar em 2 escolas ao mesmo tempo. A última coisa que eu pensava antes de pegar o ônibus 5h30 da manhã era arrumar meu cabelo, vou ser sincera. Mas hoje em dia eu acho que não, eu acho que eu preciso, pra mim, entendeu? Não é nem fazer uma maquiagem reboco, é pentear o cabelo, tá entendendo? E outra coisa que eu coloquei aqui, aí você vai concordar, sim. Ler mais, ficar mais quieta, ter momentos de meditação. A gente faz yoga, né? Sim, eu amo. Eu tô louca pra fazer hot yoga. Tô falhando super esse ano, porque é final do doutorado, né? Tá me apertando, mas... hot yoga é muito bom, você ia gostar. Eu quero fazer. Aqui tem pacotes de aula, assim, são 4 aulas por 30 euros. Muito legal. Tô louca pra fazer. A gente faz no frio, pô. Eu vou fazer no inverno. E outra coisa que eu coloquei assim pra gente falar, que eu acho que era bom, a gente vai falar sobre 2 assuntos agora, que é um assunto importante pra mim e um assunto muito importante pra todo mundo, né? Pra mim é muito importante falar sobre solitude nesse processo de glow up, porque às vezes a gente não faz as coisas que a gente se propõe, ou eu incluo no glow up também e tomar um café superfaturado, uma coisa fútil ou também uma coisa útil, né? Vou ler um livro que eu tô procrastinando pra ler. E aí eu queria falar com você sobre isso de solitude, porque a gente tem a mesma rotina, né? A gente trabalha em casa, a gente vive sozinha. Eu e a Bru temos essa questão. E o que acontece? Além da gente trabalhar em casa, a gente está envolvida num projeto muito grande que já é solitário. Eu vou falar solitário mesmo, vou falar solitude não. Solitário. Que é quando você pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, você não tem com quem você falar. Você precisa colocar sua carinha no computador e escrever por horas e horas e horas. E isso é complicado, isso pode ser complicado. E olha que eu e a Bru somos viciadas em ficar sozinhas. Eu sou viciada, eu gosto muito de ficar sozinha. Não tem problema nenhum. Né? As minhas amigas reclamam, falam: nossa, você não me chamou e você fez isso tudo no dia. Gente, desculpa, eu amo ser sozinha. E eu não tenho medo, assim, de ir pra lugar nenhum, sabe? A gente vai em cinema sozinha. Bares, geralmente eu não vou. Às vezes a gente... bares e baladas. Mas às vezes a gente até vai, assim, num lugar mais badalado, sozinha comer. Pô, sem problema nenhum. Eu acho que eu tenho um probleminha de sair à noite sozinha. Eu também. Também. Mas durante o dia, eu vou pra praia, vou pro cinema, vou
comer, viajo. Vou andar no shopping. E não é chato porque, por exemplo, agora eu fui na Sephora, daí eu tava indecisa com os negócios, aí eu mandei pra Ju as cores, aí a Ju, Bruna, é assim. Tipo, não é tão... Eu acho que a gente cria na cabeça que, eu só posso fazer as coisas com as pessoas. Então, assim, eu sempre fui no shopping com amigas. Então, as pessoas nem pensam que podem ir no shopping sozinha, sabe? É meio que um ritual, não sei. Mas eu também... eu acho que tem muita coisa envolvida, Bru. Eu acho que tem a questão da nossa criação. Então, por exemplo, você é filha única. Você nunca esteve grudada com a sua família, com irmãos, com pais e presentes. Então... Tem gente que não consegue ficar sozinha em casa, que fica desesperado, que precisa da família ali. Você tem muito essa questão de criação. Sério? Tem. Pode. Gente, confirma aí. A gente não consegue ficar sozinha em casa, ficar agoniada, né? Precisa de alguém aqui comigo. Nossa, mas pelo amor de Deus, ficar sozinha em casa é top 8ª maravilha do mundo, cara. Sim. E aí... E tem também a questão do nosso aqui em casa, tem a questão da vida acadêmica, que é dessa forma. E eu acho que o exagero, assim, passar muitos dias seguidos sem olhar para uma pessoa pessoalmente, é horrível. É a pior sensação. Principalmente quando a gente mora longe dos nossos amigos, da nossa família, que é o meu caso, por exemplo. Minha família, gente, ninguém tá no Rio. Meus alunos, eu só vejo a carinha deles no computador. Muitos dos meus amigos também não dá pra ver sempre. Então é complicado. Eu tô do outro lado do mundo. Pois é. E aí, como é que faz? Mas eu acho importante falar sobre isso, porque assim, às vezes companhia demais também te faz ter determinados tipos de comportamento, mas companhias de menos também faz você perder muita coisa. Eu tava falando com a Ju ontem sobre isso, mandei vários áudios pra ela, porque eu falei assim, cara, tipo, eu não conheço ninguém nunca. Eu não mudo ciclos de amizade, eu não mudo nada porque eu tô... Mas deixa eu falar, a gente se acostuma. A gente se acostuma, a gente não acha ruim. Então a gente para de se esforçar pra conhecer gente nova e aí fica ali, aquele maravilha. Eu preciso mudar isso, eu tenho preguiça. Eu também. Conhecer alguém. Gente, a minha mãe, eu fico apavorada. Ela tá assim, sentada num banco, aí chegam duas pessoas, um casal, ela começa a conversar. Mas e você? Não, mas aí vocês moram onde? Não, mas aí vocês estão fazendo o quê? Eles viram amigos. É geracional, porque meu pai é assim também. Parece vereador, né? Sai falando com todo mundo. O meu pai, ele não pode... Por exemplo, as top cenas que eu cresci assistindo. Por ele ser cabeleireiro, ele não pode passar em nenhuma área do mercado que tenha coisas de cabelo. Porque aí, ele vai ficar indicando o melhor shampoo pra cada tipo de cabelo, pra cada pessoa que passar ali. É um negócio... absurdo. Porque ele vai ficar, não, porque seu cabelo é fino, então você tem que usar esse shampoo. Seu cabelo é descolorido, então você tem que usar esse shampoo. Qual é o shampoo que eu tenho que usar com você? Ele vai, aí ele ainda fala assim, você quer o quê? Mais barato ou você tá podendo investir? Eu fico, pai! Maravilhoso. Então, vocês viraram amigos. E, enfim, eu acho que tem essa questão da solitude. E uma última coisa que eu coloquei pra gente conversar também, eu fiz esse roteiro porque eu queria que fosse um guia prático mesmo. Pra gente falar sobre comunicação. Como comunicação muda tudo nas nossas vidas, no processo de glow up e inclusive internamente. Então, você acha que a minha comunicação mudou? O quê? Você é outra pessoa? Eu acho. Eu lembro, quando eu comecei lá, amiga, eu lembro. Olha até os meus stories. Volta nas coisas que como a gente falava, como a gente gesticulava. Não é só a imaturidade que a gente era mais nova. Eu digo... Sabe um glow up que acontece, que eu queria uma ajuda de um fono pra me responder isso? O tom da nossa voz muda. A gente é mais novinha. A nossa voz é assim, não é assim? Muito mais fina. Eu não sei se isso é uma coisa biológica, existe realmente uma mudança sabe? Quando a mulher vai se tornar mulher e aí a voz dela muda.
ou se foi porque eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. Então, eu trabalho isso na minha voz porque, por exemplo, em ambientes acadêmicos, eu falava com a minha voz de simpática. Então, eu ia perguntar pra professora no mestrado algum livro, eu falava, então, Pro, o que você acha? E hoje em dia eu já tenho totalmente outra postura. Postura de adulta. E por que você fazia isso? Eu acho que eu queria ser fofa, eu acho que eu queria, tipo, ai, você é minha Pro. Agradar. De alguma forma. Não. Talvez tenha a ver com segurança também. Também. A gente falou disso ontem. De se sentir um pouco mais abaixo. Sei. E eu tinha muito isso também quando eu ia me apresentar para os alunos. Eu falava, e aí, galera? Não, peraí. Qual é o problema a palavra galera? É isso? Não, galera não. Não tô falando com meus amigos num bar. Não é galera. Mas, talvez você associasse a idade deles, se você quisesse se incluir ali no ambiente deles, não? Mas a comunicação é a chave de tudo, né, Ju? A forma como... Primeiro, eu acho que a nossa aparência importa sim. E eu não tô falando de aparência de rico, de não sei o que. Eu tô falando aparência, assim, de você não tá de pijama, né? Os cabelos desgrenhados. Com os cabelos desgrenhados, pelo amor de Deus. Vamos ter um mínimo de autocuidado. E a comunicação. Eu acho que você falar com os seus alunos, tratando eles como estudantes, não em posições hierárquicas. Eu tô falando de você ser firme na tua fala, é muito importante. Tipo, eu não tô no stand-up. Eu não tô no stand-up, eu tô dando aula, sabe? Eu fiz um curso de oratória, todo mundo deve saber. E a gente vai falar mais sobre. Eu fiz um curso de oratória recentemente e a gente fez uma atividade no início e o professor mostrou pra gente que leva apenas, sei lá, não lembro quantos, mas eu acho que é aproximadamente 7 segundos pra uma pessoa ter uma opinião formada sobre a gente. Nossa! Então, por isso que a aparência e a comunicação são importantes. Porque se você chega numa sala de aula de alguma forma que não seja adequada para o professor, aí os alunos já vão ter uma imagem de você muito bem formada naqueles primeiros segundos. E aí a gente fez uma atividade muito legal, que era assim, a gente ia se apresentar lá na frente e cada um dos alunos do curso de oratória escrevia num papel se eles te julgavam como simpática, como tímida, como confiante, como... Enfim, podiam escrever o que eles quisessem. E aí depois a gente pegava esses papéis e lia o que eles escreveram. O que falaram de você? Falaram... não lembro, mas assim, tinha umas coisas meio conflitantes. Tinha tímida, mas tinha confiante. Aí tinha legal, tinha simpática, mas tinha nervosa. Ah, tá. Entendi. Enxergou de uma forma. Uhum. Mas assim, foi muito difícil. A gente vai fazer um episódio agora exclusivo lá pro Clube Lingo, que é o podcast da Ju, porque a gente vai falar sobre essas coisas de comunicação, de comportamento também para professores e para galera de pesquisa, porque a gente tem apresentações às vezes muito sérias em congressos, reuniões com pessoas que trabalham nas mesmas coisas que a gente. Mas eu queria falar sobre essa comunicação, assim, no projeto de Glow Up, porque eu acho que às vezes a gente é muito reativo para a vida. E eu acho que é muito sábio que a gente tenha comportamentos mais tranquilos. Então, assim, no dia a dia eu parei de ser uma pessoa tão reativa, eu comecei a prestar atenção na forma como eu me comporto, eu quis ter esse processo de amadurecimento também, não só na voz, sabe? Não só no jeito que eu falo, mas no jeito como eu me comporto. E eu acho que isso faz diferença até pra minha autoestima, sabia? É verdade. Porque quando você é reativo, você tira a sua racionalidade e aí você, às vezes, se comunica de uma forma tão exagerada, e depois você vê que você nem precisava. Você que é linguista, inclusive, a comunicação muda a forma como a gente
A comunicação, eu digo assim, o comportamento muda a forma como a gente sente as coisas, é possível? Ih, meu amor, olha, aí a gente vai precisar de um outro episódio para falar sobre essa questão de linguagem, pensamento, emoção. Tá, e uma coisa que você pode fazer no Clube Língua. Com certeza. Mas a parte de emoção, só para as pessoas entenderem, a gente não lida com isso em linguística. A gente lida com pensamento e linguagem, mas emoção a gente não olha para isso. Mas a gente já sabe... A gente pode falar isso no sentido de lei da atração, que eu gosto bastante também. Aí vai ser outro episódio. Vai ser outro episódio. A Juliana é mestre na lei da atração, viu, galera? Olha, é só vivendo pra crer. Olha, a Bruna... Olha... eu vivo se a gente coisas para as pessoas, elas não iam acreditar. Não. Nossa, as pessoas estão doidas. Não. A gente tem coisas na nossa amizade, assim, e é que assim, eu divido muito os meus sonhos, meus projetos com a Ju, e ela também, sonhos, projetos e coisas que ela quer na vida. E aí a gente fica assim uma pra outra, pede que vai acontecer. E aí quando acontece. Quando acontece. Não dá muito certo, mas. Quando acontece, a gente acontece pra valer. Fica assustada, tá? Ficou assustada comigo. Eu fiquei mesmo. Bom, Ju, então... Enfim, então eu espero vocês no... Travou, volta. Eu nem lembro o que eu falei. Eu falo, então. Enfim, gente, então esse foi o episódio. Agora a gente vai gravar um episódio bem sério, assim, bem diferente, pra falar de comunicação, pra falar de oratória mesmo, comportamento, lá no Clube Língua. E eu vejo vocês no próximo episódio por aqui. E se vocês quiserem também, a gente volta aqui pra falar de mais coisas de Glow Up. Parte 3, ninguém aguenta mais. Glow Up, parte 3, 4, 5, 6... Um beijo. Beijo, turma. Até a próxima.